Olá pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência para nossa série de comentar sobre os filmes do Quarteto Fantástico antes da estreia do novo filme. E em Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, o segundo filme da primeira tentativa da Fox de adaptar os icônicos heróis da Marvel para as telonas, lançado em 2007 e dirigido novamente pelo Tim Story. Esse filme aqui é uma continuação direta do Quarteto Fantástico de 2005, que já tem crítica aqui no canal, inclusive. Eu vou deixar uma playlist aqui do lado para você conferir. E esse filme traz uma promessa ambiciosa e expandir o universo da equipe com a chegada do misterioso Surfista Prateado, um dos personagens mais fascinantes dos quadrinhos. Mas será que o filme entrega o que ele promete? É o que a gente vai analisar aqui com calma. E eu tenho bastante coisa para falar sobre essa continuação aqui. E antes da gente entrar nos detalhes, vale a pena contextualizar, porque em 2007 o gênero de super-heróis estava em plena ascensão, mas ainda não era a máquina de fazer dinheiro que conhecemos hoje com o MCU. A Marvel ainda estava engatinhando nos cinemas e a Fox, que detinha os direitos do Quarteto Fantástico, tentava capitalizar em cima do sucesso moderado do primeiro filme. E esse primeiro filme do quarteto não foi um primor, mas arrecadou quase 330 milhões de dólares em bilheteria global, o que garantiu a luz verde para uma sequência. E a ideia agora era elevar o nível, trazendo um vilão cósmico como o Surfista Prateado e, quem sabe, pavimentar o caminho para algo ainda maior como Galactus. Mas, como veremos, a ambição nem sempre rima com execução. E Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado começa com Reed Richards, feito pelo Ian Grufford, e a Sue Storm, feito pela Jessica Alba, se preparando para o casamento do ano, enquanto tentam equilibrar a vida de super-heróis com a fama que eles conquistaram após os eventos do primeiro filme. O Johnny Storm, feito de novo pelo Chris Evans, continua sendo alívio cômico impulsivo, e o Ben Grimm, que é feito pelo Michael Chiklis, lida com essa condição como coisa, mas agora com um pouco mais de aceitação, e tudo parece caminhar para um momento de leveza, até que estranhos fenômenos climáticos começam a ocorrer pelo mundo. E é aqui que entra o Surfista Prateado, feito pelo Doug Jones, um ser alienígena que surfa pelo cosmos em sua prancha, deixando um rastro de destruição. E o surfista é apresentado como um emissário de uma força maior, e a sua chegada força o quarteto a unir forças novamente. Só que, para complicar, o Doutor Destino, feito pelo Julia McHugh, que aparentemente morreu lá no primeiro filme, retorna com um plano que mistura vingança, oportunismo e um enredo que é escrito aqui pelo Don Pine e pelo Mark Frost. Tenta equilibrar a dinâmica familiar do quarteto com o drama do casamento do Red e da Sue e a ameaça cósmica do surfista. E o retorno do destino é muita coisa para um filme de 1h30, e essa é a primeira falha perceptível na minha opinião, porque a narrativa parece apressada, como se quisesse abraçar o mundo, mas sem tempo para desenvolver cada subplot com cuidado. E já a premissa, que dessa vez tinha sim o potencial, o Surfista Prateado nos quadrinhos é um personagem trágico, preso a um destino cruel, como o Arauto do Galactus, o Devorador de Mundos, e a sua história carrega peso filosófico, abordando temas como sacrifício, liberdade, mas o filme, no entanto, simplifica isso a níveis quase infantis. O surfista tem momentos sim de introspecção, mas eles são breves e não exploram a profundidade que o personagem merece. Ao invés disso, o roteiro opta por uma abordagem mais palatável, focada em ação e momentos de humor que tiram o impacto emocional da sua jornada. E falando do Tim Story, que já tinha dirigido o primeiro filme, retorna com a sua abordagem leve e descompromissada. Ele parece confortável em manter o tom de aventura familiar, com diálogos acessíveis e cenas de ação que priorizam o espetáculo visual em vez de uma narrativa densa. Isso funciona em partes, especialmente para o público mais jovem, mas acaba sendo um obstáculo para quem esperava algo mais ousado, porque o filme não sabe se quer uma comédia de super-heróis, um drama cósmico ou até uma aventura de ação, e essa indefinição acaba pesando. E as cenas de ação, aliás, são um dos pontos altos. A sequência que o Johnny persegue o surfista pelo sol de Nova York é visualmente impressionante, com uma coreografia que captura a energia frenética do Tocha Humana e a fluidez etérea do surfista. E a produção aqui investiu pesado nos efeitos especiais, melhorando consideravelmente o que a gente viu lá no primeiro filme, onde os efeitos eram muito ruins, e eu até falei isso na minha crítica, porque dava até vergonha alheia, eram horríveis mesmo. Mas é que o surfista, criado com uma combinação de CGI
e captura de movimento, é convincente e carrega uma aura que é quase mística, mas essas sequências, por mais bonitas que sejam, não conseguem mascarar a falta de coesão narrativa, e há momentos até que o filme parece correr para chegar no clímax sem dar espaço para os personagens respirarem. E o outro problema é a direção de atores, porque o diretor não parece extrair o melhor do elenco e, apesar de talentoso, entrega performances inconsistentes. O Ian Griffith, por exemplo, tem dificuldade em transmitir carisma, parecendo apenas um cientista apático do que um líder inspirador, que é o Senhor Fantástico deveria ser. Já a Jessica Alba, embora pareça ter entendido seu personagem, é limitada por um roteiro que reduz a Sue Storm a uma figura quase decorativa, com falas genéricas sobre amor e família, e o Michael Chiklis é de novo o destaque aqui, como Ben Green, trazendo humor e coração por coisa, especialmente nas cenas em que reflete sobre a sua humanidade. E é claro, Chris Evans de novo tá muito bem, com seu Johnny e o charme arrogante e energia contagiante. E falando em elenco, é impossível não destacar a química do grupo principal. O Quarteto Fantástico nos quadrinhos é definido como uma família disfuncional, e o filme acerta em capturar essa dinâmica entre as brigas do Johnny e o Ben, por exemplo, que são divertidas e autênticas, enquanto as interações entre o Ed e a Sue, eles tentam transmitir o peso de um relacionamento sob pressão, mas o problema é que o filme não dá tempo suficiente para eles desenvolverem essas relações, porque o casamento do Ed e da Sue, que deveria ser o coração da história, é tratado de forma superficial, como clichês românticos que não convencem. E o Surfista Prateado é um caso à parte. O Doug Jones fez um trabalho corporal impecável, transmitindo natureza alienígena e melancolia do personagem através de movimentos precisos, mas infelizmente o roteiro não dá a ele o espaço necessário para brilhar. A sua bagagem de história é contada em poucas linhas, e a sua transformação de arauto impassível para um ser empático acontece rápido demais, sem o desenvolvimento que o personagem tão complexo merecia. Já o Dr. Destino, do Julian McHugh, é uma decepção novamente. No primeiro filme, ele já havia sido reduzido a um vilão genérico, longe da complexidade do gênio megalomaníaco dos quadrinhos. Aqui, a sua volta parece forçada, como se o estúdio não soubesse como introduzir o Galactus sem um antagonista humano para ancorar a trama. O McHugh até faz o que pode, mas as suas motivações são confusas e a sua presença parece mais um artifício narrativo do que uma adição orgânica para a história. E tecnicamente falando, o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado é um produto do seu tempo. Os efeitos visuais, comandados pela Weta Digital, são competentes para 2007 e, como eu falei, melhorou muito. E aqui, especialmente na criação do surfista e nas cenas de ação, a prancha prateada com sublime metálico é um destaque, e as sequências cósmicas com os buracos negros criados pelo surfista têm o seu charme visual, têm o seu valor. E a trilha sonora, composta novamente pelo John Ottman, é funcional, mas de novo não é memorável. Ela acompanha as cenas de ação com energia, mas não tem temas marcantes que fiquem na cabeça do espectador. E a fotografia, por sua vez, é mais uma vez genérica, com uma paleta de cores saturada que reflete o tom leve do filme, mas não adiciona personalidade. E esse filme foi lançado no contexto de 2007, e que naquela época o sucesso do Homem-Aranha 3 e o início do MCU com Homem de Ferro estavam mudando as expectativas para filmes de super-heróis. O público começava a exigir histórias mais sofisticadas, com personagens bem desenvolvidos e universos coesos. E nesse cenário, o filme da Fox parece ser um passo atrás. Ele tenta ser grandioso, como a introdução do surfista e do Galactus, mas se segura em uma fórmula segura, com humor leve e uma narrativa simplista, como se tivesse medo de alienar o público casual. E o maior pecado do filme para mim, talvez seja na relutância de abraçar o ponto inicial cósmico da história. O Galactus, que nos quadrinhos é uma entidade imensa e aterrorizante, é reduzido a uma nuvem cósmica, com uma escolha infame que até hoje gera memes. E essa decisão provavelmente foi motivada por limitações orçamentárias ou receio de ousar demais. Tira o peso da ameaça e transforma o clímax em algo muito anticlimático. E falando do confronto final, com o quarteto unindo forças contra o surfista e o Galactus, é visualmente interessante sim, mas narrativamente raso. Mas apesar disso, o filme tem seus méritos. Ele mantém o espírito de aventura e camaradagem que definiu o quarteto, e as performances do Coisa e do Tocha Humana injetam energia em uma produção que poderia ser esquecível. E além disso, também temos a introdução do surfista nos cinemas, mesmo que subaproveitado, abriu portas para discussões sobre como personagens cósmicos
poderiam ser adaptados, porque anos depois o MCU trairia de volta numa nova abordagem para esse tipo de narrativa, com filmes como Guardiões da Galáxia ou até Vingadores Guerra Infinita. Então, Quarteto Fantástico e Surfista Prateado é um filme que tenta muito, mas entrega pouco. Ele tem sim momentos divertidos e um elenco carismático e um vilão visualmente fascinante, mas tropeça na falta de ambição narrativa e na sua incapacidade de equilibrar os seus muitos subplots. E para um público mais jovem ou para quem busca uma aventura despretensiosa, ele pode sim até funcionar como um passatempo leve, mas para os fãs de quadrinhos ou para quem esperava uma adaptação à altura do potencial do Quarteto do Surfista, o filme deixa a desejar. E se comparado ao primeiro filme, ele é um passo adiante em termos de escala e efeitos visuais, como eu falei, mas é um passo atrás em coesão e impacto emocional. O Tim Story e a sua equipe tinham uma oportunidade de ouro para expandir o universo do Quarteto Fantástico, mas optaram por uma abordagem segura que, no fim, não deixa um legado duradouro, mas ainda assim é um filme que reflete uma era de transição do gênero de super-heróis e por isso já vale a revisita, principalmente agora nessas semanas antes do lançamento do novo filme, para a gente entender como chegamos no nível de sofisticação que temos hoje. E para Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, nota 5. E agora eu quero saber a sua opinião. Já viu Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado? Gostou do filme? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. E se você gostou dessa análise, deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Até um próximo vídeo e fui!